pode ir só. Señor, nos inclinamos diante da tua santidade, Senhor, diante da grandeza do teu nome, diante da grandeza, Senhor, do teu caráter. És precioso, Senhor, e no meio de nossa fraqueza, no meio do débil que somos como humanos, necessitamos sempre enxergar a Ti, Senhor, que dessa forma não nos deteremos em nossa caminhada, mas continuaremos, Senhor, firmes até o final da corrida, porque Tu estás ao final da escada, nos chamando, Senhor, e Te manifestando a nós e dizendo: sobe aqui a minha presença, anda diante de mim e ser perfeito. Senhor, obrigado nesta manhã por teu Espírito, pela tua presença no meio de nós, Senhor, que é patente, não podemos negar, Senhor, como tu estás aqui pela tua misericórdia, visitando-nos e tocando nossos corações, Senhor. Te agradecemos e nos humilhamos diante de ti, e nesta hora te pedimos a tua luz, o teu entendimento, abre nosso coração. Quando chegaste, Senhor, ao cenáculo depois da tua ressurreição e falastes com teus discípulos, também assopraste sobre eles para que entendessem as Escrituras. Senhor, necessitamos que tu abras nossos olhos para ver as maravilhas da tua lei. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar seus lugares. Amém. Abramos então nossas Bíblias, onde estamos estudando estes dias de domingo. Estamos avançando em qual livro? Oséias. Qual é o tema? Deus é o nosso orvalho. Oséias, capítulo 14. O último capítulo de Oséias, e devido ao Senhor ser o nosso orvalho, dice: serei para Israel como orvalho, e dice: ele florescerá como o lírio e lançará as raízes como o cedro do Líbano, extender-se-ão os seus ramos, dice. Mas logo dice algo que é o que vamos a considerar agora, estamos no verso 6. E o seu esplendor será como o da oliveira. Aí vamos a considerar só. E o seu esplendor será como o da oliveira. O seu esplendor. Queremos considerar com vocês
qual é esse esplendor da oliveira. Si ya notaran, el Señor está usando o mundo natural, a sua criação, para manifestar coisas que Ele quer fazer nessa terra. Com razão diz que os céus contam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Cada coisa que Ele fez tem um objetivo nesta vida. Cada caráter, cada natureza dos animais tem uma revelação do que também Deus é. E então Ele agora nos está comparando a nós com lírios, que é o ideal. Ele quer que nós seamos lírios. Ele quer mostrar-nos que se Ele é o orvalho, nós teremos também as raízes como o cedro e os ramos frondosos e estupendos e altos, não no sentido de orgulho, de altaneria, sino no sentido de buscar os céus. ¿Sí? E agora Ele nos vai falar sobre o esplendor que Ele quer que nós tenhamos como da oliveira, dice. Do cedro ya vemos esas características, mas perguntémonos, qual será o esplendor ou a glória da oliveira a qual o Senhor está falando? A glória da oliveira. Porque comparando-a com o cedro, ela é baixinha. O cedro chega a medir 40 metros de altura. A oliveira chega a alcançar entre 10, 15 e o máximo, segundo os cálculos de muitos estudiosos e botânicos, 20 metros de altura. Alguns dizem que 30, eu não he visto isso, mas alguns expertos dizem que pode chegar até 20 metros, mas a altura de uma oliveira, geralmente devido também ao que ela produz, a maioria são podadas para ela manter certa altura, para poder ser colhido o seu fruto. Então elas são baixinhas. Eu quero mostrar a vocês, eu não tenho dúvida que vocês conhecem uma oliveira, mas aqui está, talvez podemos desligar aqui esta luz, se é possível, para poder enxergar um pouco mais. Vocês podem enxergar? Bem aí? Que bom. Obrigado. Aí se olha melhor. Essa tem uma altura mais ou menos de uns 10 metros, 12 metros de altura. Ela outra característica da oliveira é que ela não é como os ramos do cedro que se estendem assim e tem espaço, como andares. Não, ela é bem densa. Ela é bem densa, ou seja, não é possível entrar aí e jogar de esconde-esconde. Bom, aí se vai esconder muito bem, mas vai ser difícil poder entrar, né? Essa e algo interessante também do tronco da oliveira é que ela é torta. Enquanto mais vai crescendo, ela vai torcendo-se no seu tronco. Então, enquanto a beleza do cedro não tem comparação em relação a esta árvore. São duas árvores, as duas são diferentes, as naturezas das duas são diferentes. O cedro, em quanto a sua madeira, ela é usada em grandes construções, é usada para beleza, para palácios, para templos, ¿sí? A madeira da oliveira geralmente quase não se usa. Se é usada, principalmente devido a sua madeira, que tem camadas bem significativas, para coisas menores, pratos de madeira de oliveira e outro tipo de materiais como mesas, um pouco mais menores, porque também é difícil trabalhar e porque não utilizam muito a madeira da oliveira devido a que ela é um fruto que dá ela dá um fruto para a alimentação do ser humano. Então, ela tem características totalmente diferentes. Não sei se vocês tinham ouvido sobre a civilização minoica, não? Essa civilização se chama assim pelo rei dessa época, o rei Minos, que teve sua civilização, seu reino na ilha de Creta.
¿sí? Aí nessa ilha. E nessa ilha se cree que eles foram dos primeiros em cultivar a oliveira. Pessoalmente não acredito, mas isso é que segundo a história tem sido registrado, já os gregos começaram a tomar as sementes de esse lugar para poder também cultivar a oliveira. Mas a oliveira é tão antiga como o homem. Ou seja, nos dias de Noé já haviam oliveiras. Lembrem que depois do dilúvio, a pomba trouxe uma folha de oliveira no seu bico. ¿Por que razão? Porque já existiam as oliveiras. Ou seja, não foi Creta a que realmente começou a cultivar elas. Não, o Senhor desde o princípio, alguns creem que a oliveira, vejamos outra aqui, essa questão. Primeiro, outra coisa interessante em relação às oliveiras é que elas também são longevas. Vivem longevas, se diz, não? Elas vivem muitos anos, chegam a viver até 2000 anos, algumas em um monte de Getsemani, de Israel, oliveiras da época de Jesus, imaginem. Então, aqui, esta oliveira que vocês estão vendo aí, se acredita que possa ser a mais antiga do mundo. Ela está em uma cidade pequena de Portugal. Segundo dizem aí os portugueses, essa oliveira tem aproximadamente como 2.800 anos. A oliveira, ela começa mais ou menos entre o quarto e quinto ano, ele floresce desde o primeiro ano, mas desde o quarto e quinto ano ela começa realmente a dar seus primeiros frutos. Mas realmente o potencial máximo, o melhor momento para ela começar a dar o seu fruto é aos 20 anos. Ela começa a dar o melhor, é quase semelhante ao cedro também, que de 20 a 40 anos eles entram na maturidade. Também a oliveira nos seus 20 anos começa a dar o melhor. Interessante que essa árvore, devido a viver muitos anos, ela começa a dar frutos, como já falamos, mais ou menos ao quinto ano, e ela pode dar mais ou menos por 400 a 500 anos fruto. Podem vocês imaginar isso? 400 a 500. Agora, ela começa o seu declínio de produção aos 100 anos. Depois dos 100 anos, ele começa a baixar de produção. Mas passam 400, 500 anos e ele continua dando fruto. E olha, sua folha sempre permanece verde. É uma característica muito especial da folha da figueira. Ela é muito especial, da parte de embaixo da folha, ela tem elementos especiais que sustentam a água recebida, e quando não está chovendo, essa água é dada para as folhas, e ela tem folhas perenes, ou seja, todo o ano tem folhas, não caem suas folhas. As que já começam a envelhecer, depois de um ano caem já de velhas, mas nunca deixa de ter folhas. Ela é perene. Com razão, o salmista diz que ele é como uma oliveira na casa do Senhor, sempre viçosa, sempre verde. E o Senhor quer fazer de nós oliveira. O Senhor chama a Israel uma oliveira verde. E Ele quer que nós sejamos uma oliveira, que participemos também dessa longevidade que vem através de Jesus Cristo. Suas raízes também são profundas, chegam a alcançar 6 metros de profundidade. São tão fortes como também as raízes do cedro. Agora, o seu crescimento também é igual do que cedro, lento. Mas, irmãos, que interessante, as árvores que têm um crescimento lento nos asseguram longevidade. Muitos anos e muito fruto. Portanto, não nos desesperemos se pensamos que não estamos crescendo. Todo o contrário, o Senhor quer que nós cresçamos muito e quer nos dar muita vida. Amém? Agora, já consideramos como eles têm algumas semelhanças, mas também existem algumas diferenças, obviamente. O cedro tem sido utilizado nos palácios para enfeitar templos, fabricar naves, para fabricar os mastros das naves. Se vocês lembram, falamos de que sua resina foi usada pelos egípcios para embalsamar
os corpos, ou seja, o cedro tem a ver com a beleza da vida. Por isso é que também é usado na escritura para falar do orgulho dos homens, da altivez dos homens. ¿Sí? E por isso o Senhor disse que Ele vai derrubar os cedros do Líbano. Está falando do orgulho do ser humano. Mas essa é a beleza, ela tem que ver com a beleza humana, mas também tem a ver com a realidade humana da morte. Por isso é que sua resina é também usada para isso. Mas a madeira da oliveira não é usada em grandes construções, como já temos mencionado. Essa madeira é muito compacta e tem veios muito finos, pelo que somente presta para formar, para trabalho de, a palavra aqui é difícil pronunciá-la, marcenaria, ¿sí, né? Para trabalhos de um marceneiro, trabalhos mais finos, trabalhos mais específicos, tipo esculturas, por exemplo. Esse tipo de trabalhos, a madeira da oliveira especificamente para isso. Mas ela é usada mais para coisas como já mencionamos, vasos, pratos, travessas e alguns maços de madeira. Ela é humilde. A aparência da oliveira é humilde e podemos dizer também feia. Sua aparência não é muito agradável comparado com a beleza do cedro. Mas vamos a ver como? Sim? Maleável? Sim, sim, sim. Mas ela é muito compacta, ou seja, é uma madeira dura também, né? Uma madeira dura. Mas, contudo, é utilizada para coisas também que o homem quer. Mas a característica em comparação ao cedro é que ela é humilde. Mas qual é o esplendor da oliveira, então? Qual é o esplendor? O principal produto da oliveira é a azeitona. E quando o Senhor está falando, eu serei orvalho para Israel, e o seu esplendor será como o da oliveira, ele está falando do esplendor do azeite, coisa que o cedro não dá. E por tanto tempo dando fruto. Deus quer fazer-nos frutíferos. Amém? Que todo o tempo estemos dando fruto. Sempre, ainda velhos, dando fruto. E o esplendor da oliveira é que ela é utilizada em utilizações, ou melhor, utilizada em muitas coisas como a culinária, como produtor de luz, combustível. Quantos têm alguma lâmpada antiga aí de azeite? Ninguém tem uma lâmpada antiga de azeite? Que bonitas são. Quando a luz vai embora, você poderia ter uma lâmpada de azeite e somente ligar, e por horas de horas, você vai poder ter luz toda noite aí, se tem recipiente, uma vasilha suficiente para conter azeite. Ela é utilizada na medicina, como unguento, também como objeto de preparação para os mortos, como cosmético, como relaxante, etc, etc. Há muitas coisas. As folhas também são usadas em chás medicinais. E vou mencionar algo aqui nesta hora. Vamos a ver aqui. Miremos, olhem aqui. Quantos bebem aceite de oliveira? Quantos usam o aceite de oliveira? A ver, quero ver, ter uma ideia, a ver quantos. Que ótimo. Aceite de oliveira extra virgem, principalmente se é extraído em frio, é melhor. Muito, muito melhor. Como diz? Prensado. Sim, mas ele da prensa e quando é extraído também há alguns procedimentos hoje que utilizam também com temperaturas não maiores de 28 graus para poder extrair o azeite. Mas extraído em frio, a qualidade do azeite se mantém e ele vai ser realmente beneficioso para nós. Essa é a glória, o esplendor da oliveira. Agora vejam algo mais aqui. O que é isso?
parece azeite, não é? Da oliveira. E é azeite da oliveira. Só que ele é extrato da folha da oliveira. E, bom, nos dias dos egípcios, nos dias de José, no Egito, os egípcios já utilizavam a folha da figueira e pensavam que ele tinha, da oliveira, que falei? Figueira. Se parece tanto, né? Pensavam que tinha um poder mágico as folhas da oliveira. E, irmãos, o dia de hoje, já a medicina tem concordado que o melhor azeite da oliveira é o azeite das folhas da oliveira. Não do fruto nem do caroço. Porque o azeite, o outro azeite, ele é extraído como se chama? Da fruta em si, da polpa, da fruta e do caroço, porque tudo isso entra a ser moído para preparar essa massa, né, que logo vai dar o azeite. Isto vem diretamente da folha da figueira, da oliveira. É tão semelhante que a mim se me confunde na cabeça. E há tanta informação que a vezes não sei o que dar. Vejamos algo mais aqui, rápido, só rápido. Esse elemento se chama oleuropeína. Esse é o elemento principal do azeite da folha da oliveira, da folha específica. Vocês podem pesquisar por vocês mesmos. Há muita, talvez nesse sentido não muita, mas sim há informação em relação aos benefícios do azeite da folha da oliveira. Esse é um poderoso composto fonéllico com propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias, e seu uso remonta à antiga civilização egípcia que lhe atribuía propriedades mágicas, dice. Na ciência moderna, utilizada para melhoria do sistema imunológico, fortalecimento dos ossos, prevenção das inflamações, proteção da pele e controle da pressão sanguínea. Algo más, debido a esas propiedades, a mesma vem sendo aplicada na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. Sua presença é maior nas folhas da oliveira, muito, muito maior, mas também presente em menor proporção na azeitona. Isso que vocês veem aí, eu acho que tem mais informação do outro, mas ok. Não tem, ok, vamos lá. Esse é a menorá. Em hebraico. A menorá é o candelabro de 7 braços que dava luz no tabernáculo, mas ele não utilizava luz elétrica, sino ele usava a combustão do azeite da oliveira. E o Senhor ordenou a seu povo, através de Moisés, que o povo de Israel levasse azeite da oliveira para poder ter luz, ou seja, a única luz que havia no tabernáculo de Moisés, dentro no lugar santo, e parte do lugar santíssimo, que aí estava escuro totalmente, só o lugar santo era iluminado pelo candelabro, pelos 7 luzes que haviam aí, porque cada braço que vocês veem aí era como um cálice. Ali havia como um copo, para que continha cada um deles aceite suficiente. E diz que cada dia tinha que chegar o sacerdote para tirar todo o excesso que havia na parte de cima, limpar e todo para que a luz nunca se apagasse e novamente encher esses depósitos de aceite para que a luz nunca se apagasse no templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E dentro de nós necessitamos da luz de Cristo, que é o candelabro. Nós necessitamos dessa luz, mas é impossível ter essa luz e iluminar qualquer treva ou solidão em nossa vida, se nós também, como parte do povo, não trouxemos diante do Senhor o azeite para que essa luz possa iluminar. Então, isto é muito importante em nossa vida. Tem outra aí, essa é outra forma de como vocês podem ver como as luzes
Ahí estaban los pavíos. Los pavíos estaban introducidos en los depósitos de aceite. Así son las lámpadas antigas de aceite. Tengo un pavío que entra y es moldeado totalmente pelo aceite, y por eso él tiene esa combustión y él arde. Qué interesante que también a oliveira ardía. Aliás, es muy probable que si queiman una oliveira puede queimar rapidamente devido a la oleosidade que ela tem em si mesma. Então, isto é o que o Senhor quer fazer em nós, fazer-nos oliveira. Dice, eu serei para ele como orvalho e ela será como o esplendor da oliveira. Lembrem que a oliveira não tem uma aparência agradável, não tem uma aparência formosa, porque sua beleza, o seu esplendor, a sua glória está no seu interior. O aceite só pode ser tirado das azeitonas, obrigado, através de ser pressionado, entrar a essa prensa para poder ter o aceite. No templo do rei Salomão, ele construiu as paredes nesse templo de cedro. Diz que desde o soalho, ou seja, no parte do piso, toda a parede e parte do teto era de cedro do Líbano. E o teto, o piso era de cipreste, da madeira do cipreste. E, contudo, se encontramos a madeira da oliveira no templo, e quem sabe onde estava essa madeira no templo de Salomão? Alguém lembra? Nem ideia? Bom, como o templo era grande, no comparado con el tabernáculo, en un tamaño mucho menor. El templo era enorme. Entonces, para entrar al lugar santo y para entrar al lugar santísimo, habían portas. A porta para entrar al lugar santísimo, donde estaba a arca, as duas folhas eran de madera de oliveira. Qué interesante. Eu estou dando este dato porque senão não vamos entender o que vamos ver mais adiante. As duas folhas da porta para entrar ao lugar santíssimo eram de oliveira. De fato, tinham lavrados, assim se diz, lavrados dois querubins, na folha e outro na outra folha da porta, que quando fechavam, podia aquele sacerdote que entrava ao lugar santo enxergar os dois enormes querubins nessas portas, e que eram também cobertos de ouro. Quando se entrava ao lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava aí, aí havia madeira de cedro, ali todo era de madeira de cedro, e também a arca estava aí, mas na parede posterior do lugar santíssimo, Salomão tinha construído dois grandes querubins. Lembram algo que tem lido isso em Crônicas? Reis, dice, Primera Reis 6. Había construido dos grandes querubines de 10 cóvados de altura. ¿Cuánto es eso? ¿En metros? Ya sabemos aproximadamente. No, 10 cóvados son 5 metros. Lembren que un cóvado es esto. Entonces, 10 cóvados, que son aproximadamente de 45 centímetros a 50 centímetros, un cálculo aproximado son 50 centímetros, 10 cóvados da 5 metros de altura. Então, esse era o tamanho dos querubins que praticamente abrangiam toda a parede posterior do templo, e eles também foram construídos de madeira de oliveira. Não qualquer coisa foi construído de madeira de oliveira. Cedro abundava aí, cipreste também, mas específicas coisas, a porta de entrada do lugar santíssimo e os querubins eram de madeira de oliveira, e eles eram cobertos de ouro. Que maravilha o que ali existia. Vamos ver por que razão isso aconteceu. Amém. Então eu quero perguntar a vocês, qual era a glória e o esplendor da oliveira? O aceite. O aceite. ¿Qué manda? Bom, esos son, eu não vou tomar tempo para isso, mas esses são os benefícios do extrato da folha da oliveira. Os benefícios são enormes, e creio que se as mulheres tomassem tempo, e todos os homens também, para ler esses benefícios, são 11 benefícios que eu tenho aí, irmãos, vocês
amanhã, hoje mesmo, comprariam extrato de folha de oliveira. Aí, por exemplo, dice, as propriedades desintoxicantes deste extrato revelam-se altamente eficazes para a eliminação das toxinas da pele, atrasando assim o processo de envelhecimento. Você não quer morrer, meu irmão? Não, é que eu não queira morrer. Todos queremos ir ao céu e ao lar celestial. Mas o Senhor também nos deixou todas essas coisas aqui nesta terra, não à toa. Não para nos tentar, é para que nós as usemos, para nos beneficiar. Não, o Senhor não quer nos fazer velhos como as árvores do campo, dar-nos uma longevidade maravilhosa. Eu vi nas notícias ontem que dice que Putin, o presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia, foi a visitar a seu antigo mentor, que lo ajudou a ele na KGB para crescer, imaginem. E quando eu vi a fotografia, o homem tem 90 anos e, irmãos, está, olha, com uma aparência impressionante, andando bem, sorrindo, ciente, uma coisa incrível. Se essas pessoas moram e vivem assim, irmãos, nós também temos que aprender. Sabem qual é o maior problema de nós? Eu vou dizer claramente, nossa alimentação, nossos hábitos de alimentação, porque nós somos o que comemos. Então, se só comemos feijão e arroz, meu irmão, nos vai sustentar, sem dúvida, mas não nos vai dar longevidade. Para proteger a saúde, nós temos que comer outro tipo de coisa. Por isso é que a variedade das cores e dos elementos em nossa comida deve ser, o Senhor nos deu isso. Uma razão tem. Eu um dia estava, eu sonhei, e uma palavra do Senhor veio ao meu coração, porque eu estava pedindo orientação em relação a uma coisa específica de meu corpo, e Ele me disse, bebe beterraba. Já contei isso a vocês, não? Sí, bebe beterraba. Y yo acordé, bebe beterraba, mas la beterraba es para comer, ¿no? No para beber beterraba. De ese mismo día, yo recibí de alguien que me envió un suco de beterraba. Foi a primeira vez que eu ouvi, imagine, o dia que eu tinha ouvido isso, o suco de beterraba com maçã, e qual é o outro elemento? Laranja, creo que es laranja, beterraba cenoura, beterraba y maçã, que era como yo estaba haciendo. Y comencé a beber. Y entonces cuando yo ouvi eso, yo le pregunté al Señor, acordando, le dice, Señor, mas ¿por qué beterraba? Y Él me respondió, para o teu sangue. Y después pesquisando, sí, porque yo no sabía, el Señor sí sabe. E depois pesquisando, eu percebi que a beterraba realmente é uma coisa impressionante para o sangue do ser humano. Já perceberam que a cor da beterraba é semelhante à cor do sangue? Ou seja, há uma razão das cores nas verduras, dos vegetais, de tudo. Então nós temos que aprender a mudar nossa alimentação, temos que aprender a ser mais cuidadosos em relação a isso. Em relação àqueles que têm problemas com diabetes, diz que esse elemento que mencionamos, ele contribui para a melhor regulação dos níveis de açúcar no sangue. Ou seja, os diabéticos podem ter algo, mudar suas vidas através desse aceite, o extrato do aceite da folha da oliveira. Tratamento na pressão sanguínea, no câncer, sigamos, vocês podem pesquisar sobre isso. Oferece também uma excelente proteção contra as doenças neurodegenerativas, imaginem, até o Alzheimer poderia ter a sua solução, a sua cura nesse extrato. Nos níveis de colesterol, a questão da digestão, é um analgésico, sistema imunitário, ou seja, ele ajuda o sistema imunológico e o fortalece, e é um anti-inflamatório natural. E elimina a gordura corporal, porque ao estimular a libertação de hormônios como a adrenalina, dice, o extrato de folhas de oliveira revela-se bastante eficaz no aceleramento do metabolismo, fomentando assim a eliminação da gordura corporal.
Alguns estão pensando, ótimo, então vou deixar de fazer exercícios para só com extrato. Não, é preciso também acompanhar o exercício físico, é muito bom. Mas só para uma informação de vocês, isto é importante. Pesquisem, fica em vocês, eu não sou médico, não tenho a intenção aqui de vender coisas, não estou vendendo produtos, mas uma coisa sim é verdade, irmãos. Eu vou dizer isso agora. Quantos de vocês lembram que a Escritura diz que no rio que o Senhor vai, no capítulo 47 de Ezequiel, há um rio que sai da presença do Senhor e do templo, e diz que aí vão a crescer a um e outro lado da ribeira do rio, árvores. Apocalipse 22, verso 2 também diz que essa árvore é a árvore da vida, diz que as suas folhas são para a cura das nações. Já ouviram isso? Leram isso? Aí está na Bíblia. Diz que suas folhas são para a cura das nações. Não creio que qualquer folha de qualquer árvore você tenha que colocar na boca. Cuidado. Há também coisas vegetais que são até venenosos. Não podemos qualquer coisa colocar na boca. Mas o Senhor tem dado sabedoria ao homem para entender que é bom e que não é. Mas uma coisa sim entendo. Essa oliveira tem um esplendor da qual nós temos que tirar proveito. A oliveira, alguns dizem que é a árvore da vida. Bom, devido a que ela não tem uma boa aparência, a razão é porque o seu esplendor está no interior. A oliveira representa Israel. Em Jeremias capítulo 11, verso 16, está falando o Senhor a Israel e está dizendo que ela é uma oliveira verde. Em Romanos 11, verso 17 e 24, também fala da oliveira. Lembram que alguns ramos dizem que foram cortados, judeus, para que outros ramos entrassem a ser parte, ou seja, os gentios entrassem a ser parte da oliveira. Mas também a oliveira é uma figura de Cristo. O próprio é o que dá vida, ele é a raiz da oliveira. A oliveira não teria vida se não tem a Cristo. De fato, quando ele é chamado o Messias. O que quer dizer o Messias? Quem lembra? O Cristo no grego. O que quer dizer tanto no grego como no hebraico? O ungido. Mas por que ungido? Não só porque ele foi ungido com azeite para consagrá-lo como profeta, como sacerdote. Não, é porque ele produz azeite. Ele tem azeite em sua vida e ele dá esse azeite a seu pai. Ou seja, o seu esplendor está no interior. Como diz o Salmo 52, 8, David dizendo: eu sou como uma oliveira na casa do Senhor. Não cantamos nós isso? Somos oliveiras também. O Senhor nos chama a cada um de nós oliveiras. ¿Por quê? Porque há algo precioso. A beleza que o Senhor vê em nós não é na parte externa, é no interior. Ele quer que nós lhe demos a Ele azeite. E isso é semelhante ao Filho de Deus. Ele diz aí em Isaías 53, verso 2: le veremos, mas sem atrativo, para que le desejemos. ¿Por quê? Porque estamos vendo não a parte externa, sino o interior dele, o dourado. E é interessante que o azeite da oliveira é dourado. Parece um líquido de ouro. E segundo as escrituras, em Zacarias, diz que o azeite das oliveiras entra em tubos de ouro. Que interessante. O azeite dourado entrando em tubos dourados para poder dar luz. O ouro, para o Senhor, irmãos, a unção é tão preciosa nos céus como o ouro para nós nesta terra. De fato, nos dias de Davi, nos dias de Salomão, o azeite da oliveira era usado também como moeda. Se vocês lembram, diz que o rei Irã de Tiro, ele dava madeira e mão de obra de artesãos inteligentes a Salomão para construir o templo e construir também sua própria casa. O templo demorou 7 e com sua casa 13 anos.
Mas ele pagava, dice, se dice batos, ¿sí? Batos, según la Biblia creo, o sea, una medida de capacidad de aceite. Y el rey de Irán, de Tiro, él recibía como pago ese aceite, era precioso. Irmãos, no céu, o aceite é considerado como o ouro dos céus. Para o Senhor é muito importante que cada de nós sejamos oliveiras, dando o melhor que nós temos. Então o esplendor da oliveira está no seu aceite. Se vocês leem comigo em Juízes capítulo 9, verso 8, vamos aí juntos. Juízes, capítulo 9, versículo número 8 e 9, dice: foram certa vez as árvores ungir para si rei, e disseram a oliveira: reina sobre nós. Vocês sabem essa história. E então escutem, verso 9: porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Outra versão diz: deixaria eu meu óleo ou azeite, com o qual se honra a Deus e se honram aos homens? Ou seja, os homens e Deus se sentem honrados quando os homens dão azeite. E isso é o que tem valor e é o esplendor da oliveira. Deus quer que nós sejamos como Jacó. Quantos lembram que Jacó, quando ele viu aquela escada lá em Betel, em Gênesis 28, depois do sonho ele levantou e erigiu aquela pedra, e que foi o que ele fez imediatamente? Ungila, derramou azeite sobre a pedra. Ele levava uma botija com ele de azeite. Vem que importante é o azeite, que ele não podia esquecer na sua viagem? Parece ser que eles usavam muito o azeite da oliveira, provavelmente até para alimentação. Então, e para a consagração, para abençoar, ele derramou o azeite sobre a rocha que é Cristo Jesus, símbolo de nossa rocha, a qual também nós temos que ungir. Quando ele volta de seu tio Labão, volta a ungir aquela pedra com o azeite da oliveira. Os profetas ungiam aos reis. Davi foi ungido aos sumos sacerdotes. Arão e seus filhos foram ungidos como sacerdotes através do azeite. Moisés ungiu eles com um azeite especial, o azeite da unção, diz a Escritura, o azeite da unção, porque o azeite fala do poder da presença do Senhor em nossas vidas. Irmãos, o esplendor da oliveira que somos nós é o azeite. Espero que já estejam captando. É óbvio, ¿verdad? Dice en Salmo 45:7, tal vez no tan obvio, mas sigamos. Tu tens amado a justiça e odiado a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais que teus companheiros. Queridos, há alguns que têm mais óleo, azeite do que outros. E quantos sabem qual é a base para ter mais azeite do Senhor em nossas vidas? Aí diz nesse Salmo 45:7. Qual é a base? Qual é a chave? Amar a justiça e odiar a iniquidade. A esses o Senhor unge com óleo de alegria, dice, mais do que os teus companheiros. Porque há muitos companheiros que não podemos amar tanto a justiça como outros e odiar a iniquidade como outros. Esses terão mais unção, terão mais azeite, será uma oliveira mais frutífera. Diz que para poder ter 1 litro de azeite de oliveira é preciso mínimo 5 kilogramos de azeitonas. E dependendo da espécie, pode ser de 5 a 10 kilogramos. Dependendo do tipo, do tamanho também da oliveira e a quantidade de oleosidade que esses frutos e o caroço têm. Então,
Irmãos, nós podemos, cada dependendo do tipo e do tamanho de oliveira que somos, produzir o azeite que o Senhor quer de nós, porque para Deus, o azeite que nós temos é o nosso esplendor. Agora vejamos algo diferente. Como se obtém o azeite? Já mencionamos algo. O esplendor da oliveira é obtido através de pressionar as azeitonas, colocá-las na prensa do azeite. Essa é a definição hebraica do Getsemane. Prensa de azeite, imagínense. Prensa de azeite, o sea, deveria chamar-se prensa de azeitonas, né? Mas se chama prensa de azeite, porque realmente é aí onde sai o azeite. O azeite é produzido através da pressão das azeitonas. Com razão, Jesus amava tanto o Getsemane. Ele não fugiu do Getsemane. Ele até dormia no Getsemane quando ele ensinava no dia no templo. Diz que na noite ele ia ao jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras ficava o jardim do Getsemane e ali ele ia a dormir. Aí foi onde ele sofreu a maior angústia. ¿Sí? Antes de entregarse, antes de ser preso, no jardim do Getsemane, porque ele estava sendo pressionado. ¿Para quê? Para que o azeite do ungido, o azeite, o esplendor da oliveira fosse dado às nações. É por sua luz que nós temos luz, meus irmãos. É pela sua unção que nós somos protegidos. Não cream que vocês têm unção por si próprios. É a unção do Messias sobre nós. Não é o poder que possa haver em mim por minha consagração. É o poder da oliveira. Porque nós estamos debaixo dela e entramos a formar parte dessa oliveira natural, não silvestre. A prensa de azeite foi no Calvário que ele, como oliveira, verteou todo o seu azeite para este mundo. Quero dar-lhe 2 exemplos rapidamente do Getsemane no Antigo Testamento. Em 1 de Reis, capítulo 17, não vamos a ler versículos, mas vocês podem ler, se querem, o versículo 14 e o verso 16. El Antiguo Testamento, 1 de Reis 17, 14 e 16, aí nos está falando daquela mulher que Elías le pidió de comer, ¿lembran? Y Elías le prometió y le dice, no faltará a farinha y o aceite, si tú primero das para mí. Irmãos, nunca faltou, dice, provavelmente durante um ano, até que choveu, a farinha e o azeite, e ela e seu filho e Elias comeram e foram sustentados. ¿Por quê? Porque eles deram. Irmãos, aqui é uma chave importante. Para nós termos mais azeite, temos que dar. Por isso há uma frase muito importante que diz: os ungidos ungem. Os ungidos que têm azeite, oliveiras, ungem. Nós temos que aprender a ungir ao Senhor. Por isso é necessário, quando viemos à igreja, não fiquemos calados. Não fiquemos em silêncio, levantemos nossas mãos, ministremos ao Senhor, porque há azeite aqui adentro, e se tu das azeite, a tua produção nunca vai parar, e tu vas a ter mais produção de azeite. Mas se tu não das, aquele que não dá, aí o que parece ter, lhe será tirado, diz a Escritura. É assim, segundo a Bíblia. Então nós temos que dar, não podemos ficarnos sempre, ai não, o Senhor é duro, como disse aquele homem, e guardou o talento que o Senhor lhe tinha dado. Não, esse Senhor te deu esse azeite para que tu unjas ao ungido, e assim como o sumo sacerdote, como diz o Salmo, que vai descer a unção na cabeça do sumo sacerdote, em sua barba, até as partes dos seus pés, todas as vestes até os pés. Todos seremos ungidos se ungimos a cabeça, que é Cristo Jesus.
Então, aí está. Mas há outro exemplo precioso. A viúva de Sarepta, a viúva do profeta. Esta é com Eliseu. A viúva do profeta, em 2 de Reis, capítulo 4, verso 2 ao 7. Vocês lembram que uma viúva de um profeta chegou com o profeta Eliseu pedindo ajuda, porque seu marido tinha morrido e tinha deixado dívidas. Lembra? E ele disse: ajuda-me. Assim, o que posso te fazer? Disse. E esse homem quer tomar meus filhos para ser escravos dele. Ou seja, estava com dois sérios problemas. Não podia pagar a dívida e, segundo, estava com um sério risco de perder seus filhos e se converter em escravos devido à dívida que seu marido tinha deixado. Então, escutem, queridos, ¿estão aqui? O profeta le disse a esta mulher: e o que tens em casa? Quem lembra o que ela respondeu? Sí. Ela respondeu: um pouco de azeite. Era o que ela tinha. Um pouco, escutem, essa foi a resposta. Um pouco de azeite. Não menosprezemos o pouco de azeite que temos. É a solução para teus problemas. Se tu utilizas o esplendor da oliveira, se tu utilizas o azeite que é o ouro celestial para ungir a teu Senhor, Ele vai pagar tuas dívidas. Ele vai te prosperar. E também, Ele não vai permitir que teus filhos sejam escravos do pecado. Porque Satanás está detrás dos teus filhos, querendo tomar eles para escravizá-los e convertê-los em suas vítimas, presas fáceis. O Senhor não vai permitir isso se utilizas o que tu e eu podemos estar menosprezando. Porque estou seguro, aqui diante de todos vocês, que a maioria aqui não estão usando seu azeite. Me perdoem que seja tão honesto ou tão franco, mas vejo que poucos, talvez muito poucos, estão usando o seu pouco de azeite. Que é o que tens aí? Le disse o profeta. Um pouco de azeite. Bom, então, escutem o que ele disse, a ordem. Fecha tras ti as tuas portas. Olha que importante isto. Fecha as portas e vai que teus filhos providenciem muitas vasilhas, e esse pouco de azeite que é tua produção e a tua salvação, bota nas vasilhas, em segredo, diz, fecha tuas portas, ninguém saiba, utiliza esse pouquinho, e começou o milagre. Começou o milagre. Dice que ela começou a encher e os filhos lhe traziam vasilhas e ela enchendo e era uma fonte, irmão, era uma oliveira que estava aí, não era um pouco de azeite, era uma oliveira que estava aí com quilos de azeitonas, com litros de azeite, e ela encheu e encheu, dice, e os filhos trazendo, e de repente os filhos não encontraram mais vasilhas. E quando deixaram de trazer vasilhas, acabou o azeite. E então perguntou: e agora que faço? Bom, vende o azeite e paga tuas dívidas. Ou seja, tampouco lhe disse que se esqueça da sua dívida. Vai e seja responsável, ainda com a dívida que teu marido te deixou. Soluciona esse problema. Qual é a mensagem? Essa mulher nos ensina que não devemos menosprezar o pouco de azeite que temos em casa. Utilicémoslo. Fechadas as portas, e veremos o milagre da multiplicação. Não seremos vítimas do pecado. Não vamos a cair. É que eu não sei o que passa, está aí caindo em pecado. Não estás usando teu azeite. Estás sendo presa do inimigo, não estás usando teu pouco de azeite. Porque o azeite
é o elemento poderoso, o ouro celestial, que se tu utilizas, meu irmão, o inimigo não poderá cobrar dívidas teus pecados. Não poderá te condenar. ¿Por quê? Porque não haverá culpa, não haverá falha, não haverá pecado, porque tu estarás usando o teu azeite, a riqueza, o esplendor da oliveira, ungindo a ungido. É impressionante que quando nós derramamos o azeite, ele volta para nós. E nós somos beneficiados. O esplendor da oliveira está no seu azeite. Provérbios 21, verso 20 diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Uau! Lembravam desse verso? Provérbios 21, 20, o lemos todos os meses. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora, dice. ¿Qué quer dizer isso? Olha, essa versão está interessante. Dice: azeite, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato, que você tem em sua casa? Um pouco de azeite. Um pouco de azeite. Utiliza-o, meu irmão e minha irmã, todos os dias. Como e quando? Principalmente quando estejas passando num Getsemane. Vocês percebem que essa mulher de aquele filho que estava para morrer, com a experiência com o profeta Elias, e esta outra viúva de um profeta, com o profeta Eliseu, as duas estavam em circunstâncias difíceis em suas vidas, mas foi aí onde eles viram a crescer a produção de azeite como um milagre. Então, o azeite vai fluir, vai a ser produzido quando as azeitonas estão sendo pressionadas. E então, agora escutem, vai depender também que essas azeitonas que estão sendo pressionadas nas dificuldades, nas provas, ao invés de ficar calados, aí está o azeite, mas não querem usar o pouquinho de azeite que está aí, porque diz: ai daqueles que menosprezam o dia das coisas pequenas. Diz a escritura no livro de Zacarias: ai de aquele. E isso está relacionado com os dois ungidos. E aí está. Mas se tu, em lugar de ungir, em lugar de louvar ao Senhor, em lugar de orar a seu nome, te deleitar e confiar nele, estás o tempo todo dando a tua mente e a Satanás a oportunidade de te frustrar, de te queixar ou dizer: ai Senhor, não, eu acho que já cheguei ao fim da minha vida, já acabaram comigo, não tenho mais força, Senhor, agora sim vou me entregar. Não, ao invés disso, ainda que não sintas forças, levanta tuas mãos e começa a ungir ao Senhor. Abre teus lábios, glorifica seu nome. Ao invés de dizer: Senhor, olha meus inimigos, e o Senhor diz: eu já vi teus inimigos, meu filho e minha filha, eu sei que estão aí, e eu não vou tirar eles, porque o que tira eles é você, usando o seu azeite. Vocês estão me captando, meus irmãos? O esplendor da oliveira está no seu azeite, o poder da oliveira está no azeite. O Senhor disse: não é com espada nem com exército, no contexto das oliveiras, mas com meu Santo Espírito, diz o Senhor. Nele está a força e o poder, o Santo Espírito, esse azeite que vai fluir em nossas vidas, mas é preciso que nós o usemos. Não fiquem calados em casa, reúnam-se, louvem a Deus, glorifiquem ao Senhor. Quando ouçam uma má notícia, ao invés de dizer: que fazemos? O celular, liguemos para fulano. Não, deixem suas confianças humanas a um lado, deixem suas estratégias humanas, deixem sua sabedoria humana a um lado. O sábio vai usar sabiamente o seu azeite. Primeiro, o que vão fazer? Já esqueceram. Entrar
fechem sua porta e vá lá. Senhor, isso e isso está acontecendo. Tu sabes como estou, Senhor, é triste. Assim somos, né? Senhor, ajuda-me, Senhor, socorro. Não, você está ciente da situação, mas você vem aí, Senhor, tu sabes o que está acontecendo. Tu ouviste o que vieram me dizer. Essa nota que veio aí, Senhor, me entristece, me frustra, me deprime, Senhor. Estou assim aflito, Senhor. Olha, não importa a nossa condição. Mas eu sei que tu estás acima de todas as coisas, Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te reconheço, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Eu em ti confio, Senhor. Eu não vou me preocupar por essa situação ou por esse problema. Eu, além do mais, não sou nem capaz de solucionar isso. Não sou a solução. Tu és, Senhor. Então eu vou descansar em ti. Adereças mesa diante de mim na presença dos meus angustiadores. Unges minha cabeça com azeite. Percebem o que estou dizendo? Preparas mesa diante de mim, diante dos meus angustiadores. E nesse momento, quando nós ungimos, Ele nos unge com azeite. Sabem o que acontece? Saímos de aí vitoriosos. E seguimos nossa vida adiante. Sem estresse, sem tensão, sem problemas físicos, sem problemas de doenças. ¿Por quê? Porque estamos confiando no Senhor e há paz no coração. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora, dice. Olha, só para darles um exemplo aqui, rápido, se me está indo o tempo e vou terminar aqui. Segundo a história do exército romano, diz que naquela época, quando o Império Romano estava conquistando o mundo, já tinha conquistado o mundo e seguia querendo ser o império dos séculos, eles tinham dado uma instrução. Olha, escutem a instrução a todos os soldados. Diz: quando vocês, soldados, vão à guerra, não importa o lugar onde vocês se encontrem, se vocês são feridos, esta era a instrução, vá e procurem uma oliveira. Escutem, esta era a instrução. Peguem suas folhas, botem na boca, mastiguem a folha de oliveira, façam uma massa com essas folhas e botem na ferida. Imaginem, irmãos. Essa era a instrução dos generais, dos homens de experiência do exército, para ajudar a seus soldados romanos feridos. Quem lembram que o bom samaritano que colocou naquele homem que foi quase morto e foi ferido pelos ladrões, que os sacerdotes não ajudaram, que o levita não ajudou, mas um bom samaritano se aproximou, e que foi o que ele fez? Limpou suas feridas, colocou vinho para desinfectar e logo azeite para curar. Queridos irmãos, o azeite não só cura fisicamente, cura espiritualmente. Se nós o usamos, nós hemos sido llamados a ser oliveiras. Amém. Por último, depois de que Noé saiu da arca depois do dilúvio, vocês sabem essa história. Diz que depois de que já tinha parado de chover, 3 vezes cada 7 dias, Noé enviou a um corvo. Lembra? Sim? A um corvo, é uma ave de rapina. Um corvo é uma ave de rapina muito inteligente. Alguns zootecnistas, assim se chama, el profissional, acreditam, e muitas outras pessoas estudiosas dos animais acreditam que provavelmente é a ave mais inteligente que existe no mundo. Alguns dizem
que tem demônios, o corvo, pela sua inteligência, pelas coisas que ele faz e até onde é utilizado. Enfim, diz que ele enviou um corvo, veja só, aí estava o corvo dentro da arca, o Senhor trouxe esse corvo para salvá-lo também, e ele ia e voltava. Ia e voltava, o corvo. Tenho a impressão que ele voltava, ia porque ia comer, como se chama isso? Carniça? Carne putrefacta de corpos que estavam boiando ainda, alguns corpos boiando. Ele ia comer e voltava, e ele voltava porque não havia onde colocar o seu pé. Então ele comia e voltava, mas não voltava a Noé, ele voltava à arca. Leamos aqui, assim, vocês podem ver comigo aí, Gênesis 8, verso 8, me digam amém. Aqui vocês querem ver aqui também, se não são tão rápidos com sua Bíblia, aqui está no projetor. Verso 8, depois soltou uma pomba, veja só o que escolheu. Qual é a diferença entre um corvo e uma pomba, segundo o livro de Levítico? Como? O corvo é um animal impuro e a pomba é um animal limpo, tanto que até era usado para sacrifícios, um pombinho, eram usados. É um animal. Então, depois de ter enviado um animal impuro, agora envia uma pomba e diz, soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, verso 9, porém não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele. A quem? A Noé. Entendem como? Voltou a ele para a arca. Ela não come carniça. Vocês sabem o que uma pomba come? Sementes, grãos, vegetais, insetos pequenos, né? Enfim, ela não é carnívora, como o corvo, aí que come carniça. Ela não é assim. Então ela não encontrava onde colocar seu pé. Talvez se haviam corpos, mas ela não encontrava e voltava, apesar de que ela consegue voar quilômetros de quilômetros através de seu corpo e de sua resistência. Mas se diz aqui, porque as águas estavam sobre a face da terra, de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Verso 10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde e eis arrancada. Escutem, eis arrancada. Vocês percebem o que esta pomba fez? Como? Sem dúvida, mas eu creio que isto foi providencial. Outra vez, meus irmãos, não menosprezemos as coisas pequenas. Prestem atenção, estou terminando aqui, mas é preciso que isto lo entendamos totalmente. Uma folha, vocês podem ver, uma folha de figueira, de oliveira, comprida, delgada e pontiaguda. É bem especial essa folha, especial. E, sem dúvida, essas árvores que tinham resistido o dilúvio, porque elas não entraram na arca, estavam outra vez já florescendo e jogando suas folhas. E provavelmente algumas nem perderam suas folhas. Resistiram e aí estavam. Então, quando as águas estavam diminuindo, essas árvores começaram a mostrar-se. E esta pomba chegou a uma dessas oliveiras e pegou uma folha. Irmãos, acreditem, eu sei que uma pomba também é inteligente, mas escutem, o que ela fez foi do Senhor, porque o Senhor queria falar a Noé. Vocês vão ver agora a mensagem. O Senhor queria falar a Noé. Eu um dia preguei uma mensagem num grupo de casais de outra igreja aqui na Bahia, sobre folhas de figueira na boca. Sim. Folhas de oliveira na boca.
maridos y mulheres necesitamos ter folhas de oliveira na boca. São boas notícias. Boas notícias. Não notícias ruins. Não palavrões. Não imposições. Folhas de oliveira que den esperança. E aqui diz que arrancou uma folha e trouxe a Noé, leamos aqui, uma folha de oliveira no seu bico, e então diz aqui, no meio do verso 11, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Por quê? Porque já uma oliveira estava aí. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Ela só tornou a anterior ocasião porque estava trazendo uma mensagem. Ah, sim, com razão as pombas se converteram em pombas mensageiras, né? Sabem que existem pombas mensageiras? Usadas na Primeira Guerra Mundial, usadas na Segunda Guerra Mundial. Até o dia de hoje são usadas as pombas. Muitas pessoas criam pombas especificamente pela habilidade de voar quilômetros de quilômetros e resistir e de se orientar. E elas sempre voltam a seu amo. Por isso ela voltou a Noé, mas nesta ocasião já não ia voltar. Por quê? Porque já era tempo de sair. 2 mensagens foram transmitidas. Bom, vejamos aqui. Esta pomba, pela providência divina, trouxe no seu bico uma folha de oliveira para que Noé soubesse que as águas tinham minguado de sobre a terra. Uma pomba com uma folha de oliveira se convertiu no símbolo da paz, não é verdade? Até o dia de hoje, pombas com um bico aqui, que é bíblico, é considerado símbolo da paz. Porque havia paz naquele momento, é um símbolo também de esperança e de uma nova vida na terra. Uma nova vida na terra. Era o que Noé estava sabendo. Agora vamos a poder sair. O corvo é tipo dos ímpios que comem impurezas deste mundo. A pomba representa os homens limpos que rejeitam as impurezas deste mundo e voltam sempre a seu Noé celestial, Cristo. A pomba representa os crentes que se alimentam, escutem, do esplendor da oliveira. Espero que vocês comecem a colocar em sua alimentação isso. São dos crentes que buscam a unção e a comunhão com Deus. A folha de oliveira, pequenas coisas. Ouçam, notícias pouco impressionantes. Prestem atenção a uma pequena notícia que lhes traga uma pomba no seu bico, uma coisa pequena, talvez insignificante. Prestem atenção, porque provavelmente Deus te está dando a entender outras coisas importantes para a tua vida. São as coisas que Deus usa, as pequenas, para nos falar e mostrar o que Ele quer fazer na nossa vida, na vida de Noé. E através dessas coisas pequenas, o Senhor está dando-te esperança, notícias de paz, notícias de restauração e de um novo começo, apesar da destruição. Foi através de uma folha de oliveira que Deus lhe mostrou a Noé a condição da terra. Está pronta para sair novamente e iniciar tua vida com teus filhos. Porque para Deus, escuchen irmãos, para Deus esta árvore é importante para a vida na terra, tanto no natural como no espiritual. Quero lhes dizer o seguinte, o último que lhes deixo, ainda tenho muito aqui. Sabe por que aumentou o pecado no homem antes do dilúvio? Porque houve tanta imoralidade no dilúvio?
essa folha de oliveira o revelou. O pecado e o juízo veio depois contra esse pecado dos homens, porque os homens abandonaram o azeite. E quando o homem abandona o pouco de azeite que tem, cai em pecado. Quando o crente não está usando o seu azeite, vai ser vítima de Satanás e vai cair em pecado. Mas a unção o preserva, o azeite o preserva. Pela falta de azeite em sua vida espiritual, o homem caiu em pecado e foi objeto pelo juízo divino. Só lembremos das 10 virgens, 5 delas não entraram às bodas. ¿Por que razão? ¿Por que razão? Porque não tinham nos seus depósitos suficiente azeite. Não estavam considerando a importância do ouro celestial. E a maioria da igreja hoje, por isso, vai cair em grande apostasia. Porque não está usando o seu azeite, não está ungindo a seu Senhor, não está tomando tempo para viver em sua presença e dar testemunho da luz. Vai cair juízo. Mas quando terminou o dilúvio, o juízo de Deus sobre a terra, Deus lhe envia a Noé aquela pomba, figura também do Espírito Santo, com uma folha de oliveira no bico. ¿Para quê? Qual era a mensagem? Além de paz, é o que a maioria diz, ¿verdad? Paz, tranquilidade, nova vida. Para lhe dizer a Noé e a toda a sua descendência que estamos aqui, que se eles usam o esplendor da oliveira, eles vão honrar a Deus, serão protegidos e o Messias os guardará para sempre. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, te suplicamos, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Perdoa, Senhor, quantas vezes temos sido negligentes cada dia em não procurar tempo, sendo ainda que o Senhor, pelo seu Espírito, nos tem chamado e nos tem dito: vem a mim, amada minha. Estou aqui com o frio da noite, com o orvalho da madrugada, e tu não te levantas para estar comigo. Senhor, ajuda-nos a buscar-te cada dia, para dedicar tempo, minutos. Senhor, tu não pedes tanto. Às vezes no primeiro minuto que te estamos ministrando, tu já desces com teu azeite celestial. Senhor, que cada um de nós tome tempo, Senhor, que se esqueça dos afazeres e do estresse deste mundo, das demandas deste mundo que quer nos tirar a atenção verdadeira no ungido. Senhor, em nome de Jesus, ministra nossas vidas, Senhor, prepara-nos para o fim. Estamos vivendo igual que os dias de Noé, que menosprezaram o azeite, e o Senhor nos está dizendo agora: usem o azeite. Aí estão as folhas, meus filhos, extraiam esse azeite que é usado para honrar a Deus. Senhor, que te honremos, que te louvemos, que te glorifiquemos, que exaltemos o teu nome e demos graças a ti, Senhor. Por favor, com todo o nosso coração, haz que cada família aqui se reúna todos os dias para ministrar, para usar o seu azeite, para falar em outras línguas. Senhor, que cada um aqui tome tempo para não sentir as cargas, os fardos deste mundo que vão a destruir sua vida, Senhor. Dá outros olhos, outra visão. O azeite vai ser também como um colírio, o unguento do Senhor. Em nome de Jesus.
Te buscaré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti para poder manter a luz do fogo de Deus ardendo em meu coração. Outra vez, digámosle ao Senhor: te buscarei, Santo Espírito, e comprarei aceite de ti para poder manter a luz do fogo de Deus ardendo em meu coração. Madrugada te buscarei, por favor, enche-me. Com tua graça, visita-me. De madrugada te buscarei, por favor, enche-me. Por tua graça, visita-me. Señor, te ministramos nesta hora. Usamos nosso pouco de aceite, Senhor, para ungir ao Messias celestial.
El Señor sabe que todos tenemos necesidades. El Señor está ciente de nuestros problemas. El Señor está ciente de nuestras doenças. Mas Ele quer nos dar uma chave. Antes de vir e apresentar nossas necessidades, louvemos o seu nome. Como Ele mesmo ensinou. Pai nosso que estás nos céus, ¿sí? Santificado sea o teu nome. Venha-nos o teu reino. Faça-se a tua vontade como no céu, também na minha vida, Senhor. E quando nós tomamos tempo para engrandecer ao Senhor, depois vamos dizer: Senhor, esquece de minhas necessidades. Já percebi ali em tua presença que tu estás atento delas. As deixo em teu altar, Senhor. Não vamos a vivir angustiados. Não vamos a chegar todos os dias: Senhor, esto, Senhor, esto, Senhor, esto. Ele nos atende. Tenham a certeza, Ele é misericordioso. Mas Ele quer nos ensinar um caminho mais excelente para ter vitória. Louvemos o seu nome. E vocês vão ver como as coisas vão mudar. Como tudo vai começar a brilhar. Porque a luz do azeite vai brilhar. E tudo nós vamos entender. Aí em sua presença o Senhor vai abrir nossos olhos e vai dizer: é que só precisas fazer isto. Senhor, obrigado. Entende? Direção divina. Aí em sua luz veremos a luz. Muitas das minhas mensagens eu tenho recebido: estou louvando ao Senhor. Senhor, que repouso, que descanso, sem estudar muito. Aleluia. Como árvore estou na casa de Deus, uma oliveira na casa do Senhor. A misericórdia de Deus confio para sempre, nele confio. Como árvore estou na casa de Deus, uma oliveira na casa do Senhor. Na misericórdia de Deus confio para sempre, nele confio. Como árvore estou na casa de Deus, uma oliveira na casa do Senhor. Na misericórdia de Deus confio para sempre, nele confio. Como árvore estou na casa de Deus, uma oliveira na casa do Senhor. Na misericórdia de Deus confio para sempre, nele confio. Com vinho e azeite me ungiu e todo meu ser restaurou. Eu estava só e ferido quando Cristo me encontrou e com vinho e azeite me ungiu. Com vinho e azeite me ungiu e todo meu ser restaurou. Eu estava só e ferido quando Cristo me encontrou e com vinho e azeite me ungiu. Com vinho e azeite me ungiu e todo meu ser restaurou. Eu estava só e ferido quando Cristo me encontrou e com vinho e azeite me ungiu. Isso que Jacó levava essa botija de azeite com ele, o samaritano também levava. Isso significa que todos nós devemos carregar uma botija de azeite, certo? Espiritualmente, para poder ungir a outros, curar suas feridas, ajudá-los, ministrá-los, porque nós já temos sido ministrados. ¿Por quê? Porque nós temos ministrado ao Senhor. Não. Por isso diz aí que esses dois oliveiras, as duas oliveiras, assistem diante do Deus de toda a terra. Eles estão aí para servir ao Rei. Amém. Pela unção o jugo se quebrará,
não esqueçam que em Isaías 17, o Senhor diz que o assírio, o inimigo, ia ser vencido a causa da unção. O inimigo vai ser vencido a causa da unção, ou por causa da unção, né? Porque é a unção a que vence o inimigo, não somos nós. Mas quando nós ungimos, o inimigo vai embora. Ele não resiste a unção do Espírito Santo. Por isso Cristo disse: é pelo Espírito Santo que eu expulso demônios, dice. É a unção a que faz expulsar todo inimigo. Amém. Pela unção o jugo se quebrará, por seu Santo Espírito, como ele o prometeu. O dia de seu poder virá e sua chuva cairá. Pela unção Cristo vencerá. Pela unção o jugo se quebrará, por seu Santo Espírito, como ele o prometeu. O dia de seu poder virá e sua chuva cairá. Pela unção Cristo vencerá. O dia de seu